Você já parou para pensar no que pode acontecer se seus dados vazarem na internet? Será que alguém pode usar as suas informações para abrir uma conta, fazer um empréstimo ou até cometer um crime no seu nome? E mais, quem paga essa conta? Você ou a empresa que deixou o seu dado exposto por aí? Casos de vazamento de dados de empresas acendem um alerta importante. Informações como limite de crédito, dados bancários e até cargo profissional podem cair nas mãos de golpistas e causam um estrago gigantesco na vida financeira dessa pessoa. Eu vou conversar agora de forma online com a advogada e diretora jurídica do Instituto de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, Renata Abalém. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda. Tudo bem, Alexandre? Obrigada. Boa tarde a quem está nos acompanhando. Esse assunto é um assunto nevrálgico. O telespectador tem que estar atento, porque o golpe está aí. E cai até quem não quer cair, Alexandre. Queria que a senhora explicasse o que o consumidor pode fazer nesses casos, o que a lei diz sobre a responsabilidade das empresas com relação aos dados do consumidor. Pois muito bem, nós temos duas situações de vazamento de dados que nós estamos vendo todos os dias. Primeiro, o vazamento de dados em que eu forneço para o bandido, para o golpista, para o telefone, os meus dados, uma senha bancária, algum endereço, meu CPF, que eu forneço a ele meios que ele pode usar contra mim. Então, essa é uma situação. E nós temos o caso das empresas que a gente está vendo aí, inclusive, um banco, dia desses, que deixou vazar, que não ofereceu segurança para os seus correntistas e deixou com que os nossos dados estivessem aí vazados para a gente não sabe nem para quem. Então, na situação em que eu forneço a minha senha, que eu forneço meios para que o bandido possa me lesar, o judiciário tem um entendimento que ainda não está solidificado, mas nós estamos caminhando para ele, que é a culpa concorrente. Eu tenho culpa, mas a entidade, a instituição bancária ou quem permitiu que o bandido chegasse até a mim também tem essa responsabilidade. Isso em alguns casos, mas como nós não temos um entendimento solidificado, uma jurisprudência robusta e definitiva sobre o assunto, entende-se que se o golpista me telefona e ele tem o dado da minha conta bancária e ele sabe sobre mim, quem forneceu esses dados ou quem deixou esses dados vazar é unicamente o responsável, no caso, os bancos. Então, os juízes têm dado a responsabilidade da indenização e da devolução do dinheiro para a instituição bancária. No caso da empresa que deixa meu dado vazar e que meu dado sai aí para o mundo e que depois ele não volta ao status quo, porque uma vez vazado, gente, presta atenção, uma vez que o meu dado foi vazado, ele não volta para mim e ele deixa de ficar, ele fica escondido de novo. Nada disso. Uma vez vazado, vazado para sempre. Então, a responsabilidade é da empresa que permitiu o vazamento de dados. Doutora, para a gente resumir, nesses dois casos, se uma pessoa fornecer os dados para um golpista, o que ela tem que fazer? Segundo ponto, caso ela identifique que os dados dela foram vazados por uma empresa de forma irresponsável, o que ela também tem que fazer? Qual atitude deve tomar essa pessoa? A partir do momento em que eu, sem querer, porque o bandido ele tem uma lábia, Alexandre, que é uma coisa impressionante. Eu atendo pessoas todos os dias do Brasil inteiro que falam assim, mas como eu me deixei levar? E isso, infelizmente, acontece. A partir do momento que você fornece dados e cai na real, forneci para um bandido, o que eu posso fazer? Entre em contato imediatamente com a sua instituição bancária, pede o bloqueio de cartões de crédito, pede bloqueio de contas, informa que foi vítima de um golpe. Faça um boletim de ocorrência, isso pode ser feito online, rapidamente você resolve isso aí. Rapidamente você resolve e breca a possibilidade desse bandido utilizar cada vez mais os seus dados.
Depois, você vai ver com a instituição bancária essa questão e pedir o ressarcimento desse dinheiro e, quiçá, uma indenização bancária. Indenização moral. Se você é vítima de um vazamento de dados, seu dado foi vazado, mas não existe nenhum bandido o dado foi vazado semana passada. Até hoje, meus dados, ninguém me procurou, meus dados não foram utilizados para golpe nenhum. Eu estou livre disso? Não. Como eu te disse uma vez, vazado, sempre vazado. Aí cabe ao consumidor provar isso para o juiz, provar que os seus dados foram identificados, inclusive em dark web, e pedir uma indenização moral. Essa é uma doutrina muito nova que nós estamos tentando fazer com que o judiciário reconheça, porque é aquilo que eu te disse, vou repetir, uma vez vazado, eu não posso pegar esse dado e pôr ele de novo na caixinha, porque ele não volta para o status dele. É difícil, por isso que eles têm que aprimorar o sistema de segurança com leitura facial e as empresas têm cada vez mais aprimorado e isso tem que ser padronizado de uma vez por todas para dificultar a ação desses golpistas. Muito obrigado pelas informações, viu, doutora? Um abraço para a senhora, até a próxima. Obrigada, Alexandre. Até a próxima. Nós conversamos com a doutora Renata Abalenque, advogada e diretora jurídica do Instituto de Defesa do Consumidor e do Contribuinte.